E aí, querido, boa tarde, boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Agora temos ouvintes, né? Agora eu posso saudar as pessoas. Pois é, olha, obrigado pelas 120 mais views que a gente teve nos últimos 4 dias. Olha, eu não poderia imaginar nem nos meus sonhos mais loucos que a gente ia ter mais de 100 views em tão pouco tempo nesse primeiro vídeo. Bom, já que o pessoal gostou, acho que seria uma boa a gente continuar. Então vamos lá, segundo episódio. É, perfeito. A gente agradece a confiança e também os feedbacks. Vieram algumas coisas. Que aí que a gente acaba descobrindo que a gente tem um monte de tique nervoso, né? E vícios de linguagem. Então é algo que precisa ser corrigido. E também agradecer os feedbacks positivos sobre a thumbnail, sobre o título e o conteúdo, que no final das contas é o que interessa. Pois é, 40 minutos de eu chupando o nariz. E eu falando, enfim. Isso aí acontece, cara. A gente vai aprendendo a falar também, eu acho que faz parte do processo. Eu não falo muito, né? Eu sou escritor. Mas eu já tinha recebido os feedbacks, alguns feedbacks de que eu falava bem e tal, mas alguns outros feedbacks de que talvez eu pudesse melhorar o tom de voz, o volume. Eu não sou acostumado a gritar também, a ficar falando muito. Acho que o microfone funciona bem para mim, meio professorzão, sabe? Mas, puta, me põe numa plateia muito grande sem microfone, rodei. Não tem como não. A gente acostuma, a gente acostuma. Bueno, falar agora da nossa news, que saiu no domingo de Bora. Páscoa, que tem como tema a queridinha de alguns e a totalmente desconhecida por outras, pelo menos como mecanismo da renda fixa brasileira. Pois é. Parece legal, né? Mas o que está por trás dela? É justamente o título da newsletter. Entender um pouquinho o que faz esse tipo de produto de investimento chegar na nossa mesa. O que acontece? Qual que é a fábrica da salsicha, né? E como que a gente é impactado por essa precificação. E eu acho muito interessante a gente falar de renda fixa, especialmente para brasileiras, porque aqui a gente é historicamente um país de gente que quer viver de renda, né? Os famosos rentistas. Então, acho que era bom a gente provar um pouquinho desse assunto especificamente. Pois é, primeiramente, eu não sabia, claro, eu entendia isso como um produto, mas eu não tinha ideia do tamanho que ele tem. Bom, ele é muito maior do que a Bolsa de Valores. Só A três certo vezes. modo, quantas? Três vezes, né? 3 vezes. E isso me impacta um pouco porque, como eu não tinha pensado nisso antes, mas faz muito sentido. É, a- é um mercado 3 vezes menor do que o de crédito, né? Que é o que é a renda fixa, basicamente. É você comprando e vendendo títulos de dívida, seja pública, seja privada, porque ele tem bem menos liquidez, né? As empresas que vão para a bolsa, elas vão para captar dinheiro dando parte da empresa, né? Então, quando você está comprando na bolsa de valores, você está comprando o equity da empresa, um pedacinho dela mesmo. Você está participando da estrutura societária da companhia. Isso acontece em empresas abertas em bolsa ou outras empresas que você compra no dia a dia no mercado privado, mas eu não vou tocar no assunto agora. E é muito difícil você levar uma companhia para a bolsa para captar na bolsa de valores, né? Fazer abertura de capital. O IPO, ele O requer IPO. muitas. É cara, é um mercado altamente regulado. Você precisa de muitos atores, de advogado, de banqueiro, uma estrutura de governança, né, de conselho, de reporting que você precisa ter para a bolsa e a liquidez, né, gente querendo comprar aquilo também, pedaço da tua empresa é um pouco mais difícil. Bom, mensurado 3 vezes mais difícil do que você emitir um título de dívida. Então, a gente está falando aqui de dois mercados diferentes, né? O mercado de bolsa de valores global é um mercado de mais ou menos 120 trilhões de dólares. O mercado de dívida pública mais privada, 220 trilhões de dólares. Então, é um mercado que a gente consegue quantificar como 3 vezes mais fácil, né? De obter liquidez, né? De obter dinheiro mesmo, obter volume de dinheiro. E uma coisa que me pegou é que diz ali logo no início da news que quando tu vai pegar um desses títulos, o governo vai emiti-lo, ele acaba criando um dinheiro. Isso é, na cabeça, tipo, de quem não conhece, é altamente bizarro, né? Porque. E aí faz-me entender também de que agora faz sentido de que só um percentual muito pequeno
do dinheiro do mundo existe na forma física. É. E Pois eu é, acho a que aí gente estão os responsáveis disso. total e completamente, cara. Não só o governo emite dinheiro, mas ele deixa os bancos emitirem dinheiro, né? O governo emite dinheiro, ele emite títulos de dívida para as pessoas comprarem, e aí você tem mais dinheiro rolando na economia, e os bancos a mesma coisa. Aqui tem um outro assunto que eu acho que a gente vai precisar tratar como conhecimento de base, que são os agregados monetários. E aí eu acho que vale a pena a gente pegar edições passadas para falar justamente disso, né? Que é o que, que é essa expansão monetária que a gente fala, o que é o que causa inflação, etc. E tal. Mas é isso, né? Os caras estão criando novo dinheiro, ele está colocando ali mais dinheiro naquele agregado monetário. Então você cria uma oferta de dinheiro um pouco maior quando você emite mais títulos de dívida. Os Estados Unidos fez muito isso nos dois pós-guerras, né? Como alguma estratégia de transformar o próprio dólar como uma moeda. Quando você faz isso, você diminui o poder da tua moeda. Mas nesse É aí caso que deu tá. certo, porque ele teve como ele penetrou alguns outros mercados. Tiveram alguns acordos atrás de portas que a gente jamais entraria, tá? Reza a lenda que o Japão tem alguns títulos de dívidas americanos que, se forem ativados, dá uma ruim muito grande. Mas a gente vai Ó, deixar, esse é bem mais complexo mesmo do que. a gente está falando de acordo de Bretton Woods, quando a gente parou de tratar a Libra, né, que era o British Pound, como principal moeda e começou a tratar o dólar. E aí depois, antes disso, a gente teve o fim do lastro do ouro, né? Então o banco só podia emitir dinheiro em papel moeda se ele tivesse como bancar aquilo em barras de ouro, né? Então aí isso acabou. Aí depois veio o acordo de Bretton Woods, que o dólar virou o novo ouro, né? Então a moeda mesmo de lastro de todas as outras economias, né? O que, que isso significa, né? Que ao invés de você criar moedas que só podem ter base no ouro, você emite títulos de dívida para bancar a sua própria infraestrutura. Então, o que os Estados Unidos fez? Não precisa mais ter ouro, mas a gente vai fazer ponte, a gente vai fazer avião, a gente vai bombardear não sei aonde. Então, é basicamente isso. O lastro da economia global hoje é provavelmente o complexo militar e industrial dos Estados Unidos. Tá acabando, né? Tá ruindo, né? Acho Tá que a ruim China isso. tá pegando um pouco disso agora. Na época era realmente fazer ponte, jogar bomba. Hoje em dia provavelmente está nos transmissores, nas placas de vídeo, Ah, nas é, GPUs. foi justamente isso que acabou ajudando a China a crescer em relação aos Estados Unidos, sabe? Porque eles começaram a emitir título para eles mesmos, né, internamente na China, para construir as próprias pontes e tal, pegar dólar emprestado, comprar esses títulos de dívida americanos, ter mais dólar dentro do seu próprio banco central, da sua própria economia, para bancar, ter isso como lastro para bancar a infraestrutura deles. Né? Nos últimos 25, 30 anos foi isso que aconteceu com a China, talvez um pouco mais. E quanto aos bancos, né? Tem bastante coisa citando isso na newsletter. Qual seria o papel deles? Eles são apenas os dealers ou eles fazem mais do que isso? Os bancos que a gente conhece, né, são bancos de varejo, que tem agência e que a gente vai comprar poupança, etc. E tal. Mas tem um outro tipo de banco que normalmente fica embaixo da mesma marca. Então você imagina o Itaú, por exemplo. Itaú, você tem o Itaú de varejo, o Santander, você tem o Santander de varejo, o Bradesco de varejo. Mas você tem o banco de investimento, que é quem emite esses títulos lá em cima. Então, por exemplo, do governo, esse cara ele transforma os títulos do Tesouro Direto, né, os títulos públicos do governo do país, num título de dívida e passa por esse banco de investimento. Então é ele que meio que precifica isso. Então ó, o Itaú pega e fala assim, o Itaú BBA, né, que é o banco de investimento do Itaú. Ele bate o BTG ou esses caras. Ele bate na porta, o governo bate na porta deles e fala, olha, é o seguinte, eu tenho tantos dinheiros para emitir de título de dívida aqui do governo, eu preciso que você faça a distribuição disso. Aí o Itaú pega e fala, beleza, vou fazer. Quanto que tá a Selic? Aí ele pega lá, olha a Selic e fala, beleza, tá tanto. Olha, eu compro a menos
para conseguir distribuir isso depois para outras pessoas. E aí ele cobra um spread, né, que é a diferença daquilo que ele compra, o título do governo, e aquilo que ele vende na ponta final, que aí ele vai jogar na corretora e tudo mais. Mas quem ajuda a emitir mesmo são os bancos, que é o que a É, gente chama de dealers, né? sim, o português, Do português, lidadores, lidadores, lidadores. comerciantes. Sim, e é interessante porque são várias etapas desses leilões, e chega ao público. Eu que abro o meu banco aqui, não vou dizer qual é o meu banco, mas ele é um Não átomo que diz. faz 4 ligações, né? Ele é baseado num átomo que faz 4 ligações na camada de valência. Sou químico, tem que aproveitar, né? Esse aí eu não E peguei, nem vou pegar. Depois você me conta no backstage. depois te falo. E quem souber, fala aí nos comentários. E eu sei que tá me chegando algo residual agora, bem Ah, residual. Então tem muita influência em cima de mim que pode mexer nesse valor e na rentabilidade do meu dinheiro que está ali aplicado. oh yes. Acontece bastante. É assim, não é que a gente está pegando a xepa, tá? Eu não acho que isso aconteça também. Eu quero acreditar que isso não aconteça, tá? Então, tem um pouco de wishful thinking aqui. Nem sempre é 100% verdade. Mas a gente vai pegar muito do que sobra depois que todo mundo já comprou desses dealers, né? O governo emite, passa pelo dealer, o dealer vai passar para gestores profissionais. Então, um cara que compra muito volume daqueles tipos de título, né? Então, sei lá, se você investe num fundo de investimento de renda fixa, provavelmente parte daquilo que ele está gerindo ali, daquele fundo está gerindo, é título do governo. Tem outros títulos de renda fixa privada, mas parte daquilo é do governo. Então ele tem uma porrada de tesouro direto. Não, assim. De tesouro direto não, de títulos do governo, né? Então acontece bastante, NTNB, esses tipos de títulos, né? E vai chegar alguma parte, pouco volume vai chegar no público final. Boa parte já foi comprado por esses fundos institucionais antes, né? Já foi precificado também, o cara tem ali uma taxa de administração que ele vai colocar em cima, entre várias outras coisas. E aí isso me faz pensar, e aí, vale a pena ainda? E se com tanta gente botando a mão e sabendo mais que eu, acima de mim e antes de mim, nesse processo, por que a renda fixa? Quanto de renda fixa, sabe? Porque eu fico pensando assim, pô, eu sei quanto que isso rende mensalmente, anualmente, e eu ainda assim consigo ver, pô, eu comparo normalmente, talvez seja a coisa errada que eu faça, com os juros. Então quer dizer que o meu dinheiro está rendendo pouco e o juros está subindo mais que isso. Então o Hum. meu dinheiro que está lá parado também na renda fixa está perdendo valor. É assim que funciona? Ou em parte, enfim, qual é a ligação com isso e como que eu posso evitar que isso aconteça? Ou pelo menos me defender um pouco disso. Aqui eu acho que tem dois fatores, tá? Eu acho que o primeiro é fator interno. Então, sei lá, se você tem uma Selic, hoje a gente está 14%, né, de Selic, uma coisa assim, 14, 15%, acho 14,25%. E você tem um título pagando 100% disso, né, que é o CDI, você está no zero a zero. Então você está pelo menos ganhando a mesma coisa que os bancos estão ganhando, que o governo está ganhando. Então você está batendo zero a zero ali, tá? Na economia. Agora, se você quer um pouquinho mais de apetite, aí você tem que colocar outras coisas, né? Então, por exemplo, você vai pegar uma renda fixa com um vencimento um pouco maior para te pagar, sei lá, 101, 102, 110% do CDI. Então, só para entender, tá? CDI 100% é a mesma coisa que a Selic. Então, 100% da Selic é 14,25. Pegou? 110% é mais 1,42. Então vai dar mais ou menos 15,6. Porque você tem um 10% a mais daquele CDI, né? Então você pode pegar. Só que essas coisas elas têm um rendimento muito maior, né? Pré-fixado, né? Se você pré-fixa esse preço. Ah, não, eu quero daqui 6 meses receber 110% do CDI. Pois é, quanto que é a liquidez? O quão líquido seria aplicar Depende. isso? Depende do Depende, banco depende. ou depende do, Depende do, do título. do título? Depende do título. Então você.
provavelmente ali no app da sua corretora, no app do seu banco, você vai ver todos os vencimentos e o prêmio que você está recebendo para esperar mais para receber no final esse rendimento. Então, putz, se é 100% do CDI, provavelmente você vai pegar uma coisa que é D mais zero. Então, amanhã você já pode, ou D mais um, amanhã você já pode liquidar 100%. Mas, eu quero um pouquinho mais. Então, daqui 6 meses você recebe 102, 103, por exemplo. E aí você não pode tirar aquilo antes, porque você também paga imposto de renda. Se você deixa menos de 30 dias, por exemplo, você já paga IOF, tem alguns outros custos ali. Entendi, entendi, entendi. E, E aí tem cara, uma outra coisa, né? Eu falei desse fator interno, desculpa te interromper. Mas não, tem vai um lá, vai fator lá. externo. Então imagina, eu tô aqui com o meu realzinho rendendo 15%, beleza? Ao ano. Então legal, eu investi R$ 1.000, no final do ano, 15% de R$ 1.000 é R$ 150. Aí recebi R$ 1.150 no final do ano, certo? R$ 150 em cima dos 1.000, beleza? Só que o real desvalorizou 26 ou 28% em relação ao dólar no ano passado. Então, ou seja, você ganhou poder de compra no Brasil, ou você ficou no 0 a 0 no Brasil, porque você ganhou do juros, você ganhou da inflação, mas você não ganhou em relação ao dólar, por exemplo. Você está ferrado, sua viagem para Disney acabou de ficar 10% mais cara. Mesmo você tendo ganhado dinheiro dentro do Brasil, você perdeu dinheiro globalmente, porque o real desvalorizou 28%, vamos dizer 25% em relação ao dólar. Então você ficou num spread ali, numa diferença de menos 10% globalmente. Então, cara, isso é muito importante. Muita gente cai nessa pegadinha da renda fixa, de tipo, putz, eu garanto que eu vou ter 15% no final do ano de rendimento, que é muito alto, tá? É muito alto mesmo. A gente está falando de essa mesma taxa de juros setada pelo governo, nos Estados Unidos está 4,25, que também é alto. A gente está falando de 3 vezes menos, com o mesmo nível de risco, quase nada. Só que aqui no Brasil você tem um risco global, né? De perder o poder da moeda em relação a outras moedas mais fortes, como o dólar, ou como o euro, ou como o libra, entre outros. Então você tem dois fatores aqui, o fator interno e o fator externo, que você precisa levar em consideração. Sim. E como é que eu leio isso? Eu vi que tem na news ali, mas ainda assim é um pouco, ok, tenho que achar lugares, tenho que analisar curvas, analisar o próprio meu perfil, né? Se eu estou disposto a correr esses riscos, enfim, até meus próprios objetivos. Por exemplo, eu como viajo bastante afora do Brasil, cara, isso influencia no valor do meu próprio caixa aqui que eu tenho de renda fixa. Uhum. O torna quase irrelevante se eu É. for parar para pensar e fazer as contas, né? Cara, total. Eu gosto muito de princípios. E tem um princípio do Bitcoiner que é não acredite, verifique, né? Então, se você vê as notícias na internet, vê a notícia na televisão, cara, você já deve estar pelo menos uns meses atrasado. Então, é interessante que você tenha um senso de ler nas entrelinhas do tipo, putz, isso aconteceu hoje, então é provável que tal outra coisa aconteça amanhã que pode modificar o preço desse ativo ou que pode modificar como que o governo vai se comportar ou outras empresas vão se comportar, indivíduos vão se comportar. Então, não acredite em tudo que você vê, vá realmente ler nas entrelinhas daquilo que você está lendo, sabe? Então, porque, pô, antes desse título chegar no seu app, ele já passou na mão de quem tem o acesso ao tesouro antes dele chegar no app, gente que sabe quais vão ser as falas do Banco Central antes do mercado começar a precificar, gente que sabe ler entrelinha de documento técnico de empresa, de governo, ata do Banco Central. Então é sempre bom você estar preparado para isso. Eu acho que o jeito de fazer isso é sempre você ter uma diversificação no portfólio. Tipo, puta, se eu tiver 100% nisso, eu vou perder o sono, porque vai ter uma oscilação que eu não vou aguentar, não vou ter estômago para aguentar, vou perder o sono. Então, você divide aquilo em classes de ativo, e aí dentro de cada classe de ativo você vai ter outra separação, que é para criar essa convexidade, né? Então, essa capacidade de perder pouco, mas ganhar muito.
E aí você tem alguns indicadores que podem te ajudar a prever isso um pouco melhor, para você não jogar tanto no escuro, né? Então, se perguntar o que o mercado está antecipando, onde que esse risco vai ser precificado e quais são os players que estão dispostos a pagar para proteger seu próprio capital. Tipo, quem é que já está se protegendo, o que eles estão fazendo para entender isso. Cara, eu acho que um bom antecedente, por exemplo, é a própria Berkshire Hathaway, do Warren Buffett. Por que esse cara está com recorde de dinheiro em caixa sem estar investido? Sendo que o mercado está batendo as maiores altas da última década, por exemplo. Tipo, alguma coisa esse cara sabe. Esse cara é dono de um monte de empresa, de vários setores diferentes. Tenho certeza que depois de 50 anos de mercado, ele deve ter alguns contatos no governo, por exemplo, para dizer para ele o que pode estar para vir. Não insider information, talvez não, porque eu acho que ele nunca passou por isso, né, nenhum processo legal de insider information, mas ele tem alguma informação, ou ele tem experiência suficiente para entender como que o mercado vai se comportar. Né? Então esse é um interessante antecedente. Tem outra coisa, né? Eu estava vendo esses dias aí uns informais, né? Cabeleireiro. Quando o cabeleireiro tá, cara, a cabeleireira tá recebendo, ou manicure, tá recebendo pouco cliente, pode saber, cara. Daqui uns 6 meses as pessoas vão começar a se endividar, sabe? Mas você tem antecedentes que mais formais que você consegue olhar também na internet. existem pequenos sinais mesmo. Exato. Até para quem Boa. tem de várias regiões de todas as coins que tu possa imaginar, as que Uhum. lastreiam as outras e não, em, cara, informação de minuto a minuto sobre alguns Isso mercados. ele é um indicador de camada de sentimento, assim, né? Então as pessoas vão lá e votam como elas estão se sentindo, né? Ah, não, eu tô me sentindo, como é que é greed em português? Ganancioso, tô me sentindo ganancioso, tô me sentindo com medo. Aí você tem o Fear Index, né? Sim, tem também, mas eles analisam a pré-venda. Ah, ele olha na própria network e entende um pouco na chain mesmo e entende o que está Uhum. acontecendo ali, saquei. Ele coleta dados das chains, né, das blockchains, Uhum. e tem notícias ao redor disso. Hum, E comentários, porque também é muito especulativo, querendo ou não. claro. Então é um bom. É muito líquido, né? Exato. Então é uma boa source, uma boa fonte. Porque ele compila Uhum. várias fontes também ao mesmo tempo. Então, CryptoPanic.com, essa é de graça para vocês. Boa. Acho que tem uma outra de graça também, que é a curva de juros, cara. Curva de juros futuro, eu acho que é super importante a gente seguir. Que é como as pessoas realmente estão comprando e vendendo títulos de dívida, dependendo de o quanto elas esperam que aquilo vai pagar no curto, médio e longo prazo. Então, tá na news isso, tá? Tá lá tem uma seção escrito indicadores antecedentes para não jogar no escuro. E aí eu coloquei 3 indicadores principais. O primeiro deles é a curva de juros futuro. Pode ir lá no TradingView e buscar esse indicador especificamente e olhar o formato da curva. Se a gente está normal, se a curva está normal, significa que os juros vão subir com o tempo e o cenário está normal. Se ela está invertida, ou seja, os juros curtos, então, se eu quero um dinheiro que vai pagar amanhã, ele está pagando 10%, e os juros de depois de amanhã está pagando 8%, o que está acontecendo? Né? O mercado acha que vai vir uma recessão, então ele está pagando mais para receber amanhã, porque dinheiro amanhã é melhor do que dinheiro depois de amanhã, e ele já está precificando isso corretamente, porque ele não quer segurar muito o dinheiro dele em título de dívida com uma liquidez daqui 6 meses, ele quer amanhã. Então tá mais caro esse do que o depois de amanhã, sacou? Se ela tá invertida, ferrou. A gente está esperando uma recessão. Tem acontecido bastante, tá? Curva invertida é sinal de recessão, assim, quase sempre fatal. Curva empinada, mercado com medo. Inflação ou descontrole fiscal. Isso aí vai acontecer muito provavelmente também. Então a gente, cara, e é difícil o momento que a gente está vivendo hoje porque a gente tem os dois, né? A gente tem um baixo crescimento, a gente tem um baixo crescimento econômico, o PIB está indo de mal a pior, então a gente tem uma curva invertida de juros em algum momento, sim, mas também tem uma curva empinada em alguns momentos porque a gente tem uma inflação ou descontrole fiscal, né?
falou da estagflação no primeiro episódio. É, cara, são coisas complexas, né? Eu agora voltando à minha skin de estou aqui para aprender. E, cara, isso é muito bom saber, por exemplo, vou tirar todo o meu dinheiro da renda fixa agora. Não, não vou. Mas eu vou saber quando tirar um pouco mais, quando deixar um pouco mais, Uhum. e ainda assim saber como me instruir Uhum. novamente e novamente, novamente, É, porque querendo ou não, isso requer precisão, sabe? claro. O Requer, máximo que você conseguir. é, entende? Eu tenho também nos Estados Unidos uma renda fixa. Isso aí eu estou pelo menos protegido agora, sabendo que estou protegido das variações do nosso pobre real, né? A não Se você está ser, lendo os fundamentos, cara, e história, desculpa, pode falar, a não ser. não isso, e a não ser que o próprio dólar tenha problemas daqui pra frente. Em relação ao euro, tá caindo bastante, É, por exemplo. na verdade não, se você olha o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas globais, que é euro e a moeda do Japão, esqueci o nome, libra Yen, esterlina, ien, obrigado. Ien e tal, ele tá indo bem, cara, não tá indo tão mal, não. Agora, em relação a, por exemplo, ativos deflacionários, tipo imóveis, ouro, o ouro, cara, não é que o ouro tá subindo e tá chegando em máxima histórica, é que o dólar tá tão ruim. sim, Então, tipo, o ouro é o mesmo ouro, tá ligado? Mas a gente imprimiu tanto dólar, a gente teve tanta expansão monetária que, por causa de pandemia, por causa da crise de 2008, cara, a gente imprimiu, sei lá, 90% dos dólares a gente imprimiu na última década, sacou? Então não é o ouro que tá ficando mais valioso, é o dólar que tá ficando menos valioso. Né? Por isso o Bitcoin também é a mesma coisa. Um Bitcoin é igual a um Bitcoin. Uma sim, barra de ouro é igual a uma barra de ouro. Mas o dólar que vai se desvalorizando com o tempo, né? Não é o contrário. E aí você falou, né, de, tipo, putz, como que eu ajo, né? Se a gente tem um cenário de baixo crescimento, mas também de inflação. Não tem segredo, cara. Você acha que a curva vai cair pré-fixado? Então, cara, compra agora metade do seu dinheiro fixa pré-fixado, tá em dúvida? E a outra metade coloca em pós-fixado, porque você não sabe quanto que vai ser os juros daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, sabe? Então aqui não tem muito segredo. E aí olha a expectativa de inflação. Também, Boletim Focus do Brasil, ou o Fred, que é o site que a gente olha normalmente para dar uma olhada no que está acontecendo nos Estados Unidos e em outros países, para olhar break-even inflation. Inflação estável, pré-fixado é bom, inflação subindo, invista em PCA mais, assim, entende? Quanto que você precifica no dia que você for vender, né? 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, whatever. Eu acho que é um outro bom indicador antecedente, assim, para você entender um pouquinho melhor. perfeito. Eu, felizmente, agora também já tenho o manual do investidor Zarate, Boa. que eu tô lendo aos pouquinhos para aprender também quanto a isso. Eu acho que é o produto abre alas que vamos apresentar, né, nesse humilde programa, que realmente tem todas essas dicas de forma bem objetiva, bem simples. Eu, que não sei nada de economia, estou me sentindo muito à vontade lendo ele. E, cara, é aplicável. Aplicável, aplicável, aplicável. Cara, e vou te falar que, como eu mencionei no começo do podcast, ele tem muitos princípios, né? Então você não precisa reaprender toda vez que o ciclo macroeconômico muda. Sim, Então, se a curva sobe, se a curva desce, você já está preparado para o que fazer. Porque ele já tem uma alocação para cada um desses cenários macroeconômicos. Então, você vai aprender, finalmente, como pensar em todos os cenários possíveis de forma muito prática e alocar o seu portfólio, e aí eu coloco lá toda a lista de todos os ativos, dependendo do teu perfil, se é mais conservador, se é mais agressivo ou se é mais moderado, como você se comporta alocando o seu portfólio de forma que você se protege e faz ele crescer. Então, não tem segredo, é princípio que nunca vai mudar, que a gente vive ciclos macroeconômicos previsíveis, você vai aprender sobre todos eles.
E independente do teu perfil, você vai conseguir já olhar lá a lista de ativos e se precaver, dependendo do teu perfil. Eu quero só deixar muito claro que ele é totalmente educacional, ele não é conselho de investimento. Ajuda muito para que você não tenha que se preocupar, não tenha que perder o sono, independente de como o mercado se comporta, você vai estar bem protegido com o seu patrimônio, passando por todos esses desastres que normalmente a gente passa, ou por momentos de bonança que duram muito pouco, você vai conseguir aproveitar eles também. E pelo preço que está, R$ 47, está, cara, dando de graça, assim. Então, até o final de abril a gente vai com esse preço, porque ele está em pré-venda. E eu quero receber feedbacks das pessoas, então por isso que a gente está colocando esse preço sim. E a gente também está se capitalizando para fazer uma coisa muito maior, que é colocar esse manual do investidor azarado num software, para que as pessoas consigam puxar o próprio portfólio para dentro do software, fazer previsão de como que a carteira vai render ao longo do tempo, para realmente se planejar durante todos os ciclos econômicos de forma muito mais dinâmica, de forma muito mais real-time, e conseguir dormir tranquilo. Perfeito. A questão de conhecer princípios, ela te torna completamente adaptável e antifrágil a Exato, essas situações, né? exato, exato. Isso É um em manual de qualquer, antifragilidade, cara. em qualquer situação, né? Muito bom. O manual tá com o link na descrição do vídeo. Caso queira também, pode chamar no Instagram, @IamNoEconomist. Lá a gente atende rapidinho, manda o link do que for preciso, do manual. A gente está ainda com algumas dificuldades para botar de pé a nossa landing page, então acho que no momento vamos com o link direto, né? Bora. Pede pra gente, a gente manda. E é isso. Não mal posso esperar pelo lançamento do software, que aí sim aí é outro jogo. Outro É jogo, é isso. outra realidade que eu principalmente vou Exato. viver. Tomara, eu também. Eu estou criando como uma demanda de necessidade pessoal. Eu cuido muito disso no Excel e, cara, historicamente eu tenho umas 50 abas nesse Excel, porque faz muito tempo que eu faço isso e eu separo por mês. Então, criando esse software para coçar minha própria alergia e distribuir um pouco, compartilhar um pouco desse valor que a gente está gerando aqui dentro de casa com outras pessoas também. Então, parte disso é realmente uma necessidade nossa que a gente quer criar uma solução para mais pessoas. Acho que esse podcast justamente é reflexo disso. Então é isso. A gente agradece novamente você que chegou até aqui. Hoje não contamos tantas histórias pessoais, mas é porque o assunto, enfim, ele é muito mais geral a nível do brasileiro, né? A renda fixa é assunto sério, deveria Porra, ter uma luz especial. Nós prometemos voltar outros dias com outras histórias também do nosso dia a dia, dos nossos negócios, do nosso passado e experiência em geral. Muito bem, queridos, fiquem bem. Até a próxima semana e vamos junto. Não esqueça do link de ajudar com o nosso manual ali. Comprem, porque a renda fixa está rendendo pouco. e ajudem a si mesmos, porque R$ 47 está barato. Já já a gente vai subir para alguma coisa em 87,97, porque ele vai fazer parte de um projeto muito maior. Então, acho que é o momento. É o momento. Grande beijo, de abraço para ti, Beijão. Léo. Até mais. Até mais. Bye, bye.